Então você pode estar se perguntando aí, bom, falou por que o Bolsonaro perdeu, o que aconteceu, mas e a proposta? Você está falando em organizar e ter propostas? Como que a gente resolve? Bom, primeiro a gente tem que entender o que aconteceu. Aconteceu que em 2014 a Dilma ganhou, mas uma bomba já tinha sido armada pelo Lula, que foi o consumo com base no crédito, que isso virou uma bolha financeira. Quando as pessoas se endividaram, a recessão veio inevitavelmente. E toda essa questão econômica, aliada à tragédia educacional, à violência galopante, todos os problemas que a gente lembra muito bem, levaram ao impeachment da Dilma. E o Temer fez um governo bem PMDB mesmo. Ele fez aquele governo de recuperação, aquele governo com alguma coisa de interessante na economia, sem muito compromisso, né, com o povo, mais compromisso de arrumar a casa para as pessoas que sempre tiveram lá, né? E aí o povo queria algo diferente. E aí surgiu o Bolsonaro, com muitas promessas, algumas das quais ele não conseguiu cumprir, mas com uma proposta de vir diferente. E essa diferença foi parcial. Mas não foi aí que ele pecou. Ele pecou porque ele foi muito, mas muito, muito bruto. Más respostas, a falta de comportamento de líder, a falta de inspiração é que levou muita gente boa a não querer votar nele, porque não gostava dele. Você não vai votar na pessoa que você não gosta. E um presidente é aquele que preside, é aquele que está na frente. E em primeiro lugar de tudo, é aquele que inspira confiança, que inspira trabalho. E o Bolsonaro tinha seus bons momentos, mas tinha seus péssimos momentos. E agora, o que devemos fazer? Na minha humilde opinião, a gente tem que ficar quieto e levar a nossa luta para os bastidores, organizar a direita, organizar lideranças locais, tudo isso sem aparecer. A gente tem que parar de ficar dando apelido para os outros, a gente tem que parar de ficar agindo de forma quinta série, a gente tem que parar de imitar. Você já reparou que tudo que tem na esquerda tem um parecido na direita? A esquerda lacra, a direita mita. A gente não pode ser assim. A gente tem que ficar sério. E como eu disse, dar tempo ao tempo. Deixa o Lula governar, né? Se o Lula ganhou, é porque Deus permitiu que ele ganhasse. E se Deus permitiu, a gente precisa ter fé. Deixa ele governar. E a gente se prepara, a gente precisa traçar planos mesmo, juntar a galera de direita que é advogado e pensar numa reforma do Código Penal, uma reforma do Código de Processo Penal. Mas a gente não pode fazer nada. Como não? Nós temos muitos deputados, muitos senadores, né? A gente tem que pensar numa reforma tributária, numa reforma administrativa. A gente tem que pensar em estratégias para a educação desse país, pensar em estratégias para a segurança pública desse país. A gente não vai conseguir pôr em prática nada disso, mas se quando a hora chegar, se quando o povo acordar para o que aconteceu, nós tivermos planos bem definidos, planos sólidos, concretos, eles vão passar a olhar para a gente e falar, bom, esse pessoal parece que sabe o que está fazendo. Agora, se a gente ficar mitando, lacrando, sei lá, dê o nome que vocês quiserem, vai ficar esse bate-boca que é interminável. E a conclusão das pessoas vai ser sempre que, Bolsonaro e Lula não tem diferença. E assim a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque essa eleição mostrou claramente que o sistema está contra nós. E para vencer o sistema de forma pacífica, ordeira e democrática, só tem uma forma, uma onda, o povo junto, o povo focado. E para a gente fazer isso, a gente precisa inspirar o povo. E se a gente quer inspirar o povo, a gente precisa ser melhor do que a esquerda. E para ser melhor da esquerda, a gente precisa limpar as feridas, se organizar e definir estratégias. Eu espero muito que esse vídeo chegue aos influenciadores de direita, porque eu tenho esperança que essa eleição do Lula, assim como a eleição da Dilma em 2014, pode ser uma oportunidade de ouro para a gente finalmente vencer essa esquerda mofada, essa esquerda retrógrada, antiga, comunista, e ter um país melhor, abrir espaço por uma esquerda progressista. Como assim? Sim, a gente precisa de oposição melhor, eu sempre falei isso. Se a gente não quer oposição, então a gente é ditadura. A gente tem que querer oposição, mas uma oposição melhor, uma oposição mais construtiva, mais moderna.
E para abrir espaço para esse tipo de esquerda, a gente precisa que a outra esquerda, a esquerda antiga, a esquerda comunista, a esquerda vermelha, saia de cena. A gente tem que escolher bem os nossos amigos e ainda melhor os nossos adversários. E a gente escolheu o Lula como adversário. Se a gente tivesse escolhido o Ciro como adversário, a gente não estaria diante do precipício que nós estamos. Entendem? A gente tem que ser mais organizado. A gente tem que ter plano a médio e longo prazo. A esquerda tem o Lula. Só. Não criaram nenhuma liderança. A gente tem a Damares, a gente tem a Tereza, a gente tem o Nicolas, a gente tem o Zema, a gente tem o Tarcísio. Veja como a direita cresceu. E a gente precisa usar isso. Se nós formos no caminho certo, a médio e longo prazo, o Brasil, enquanto nação conservadora, vai concretizar isso. Se a gente for pro lado errado e continuar nessa bateção de boca, a gente vai ficar requentando essa esquerda vermelha para o resto da vida. Planos, estratégias, metas, organização. Eu tenho certeza que se nós fizermos isso, nós pegaremos esses limões que a vida nos deu e faremos uma bela limonada. Mas a gente vai ter que ser melhor, a gente vai ter que ser muito melhor.